página queroemigrar.com, hoje dia 1 de Abril, é pá, o 1º de Abril, pá, o dia das mentiras, não sei qual é a peta que nós vamos meter esta malta, mas bom, devemos arranjar qualquer coisa. Dia 1 de Abril de 2025, já sei qual é. Este é o novo look do Dr. Castro. Ora bem, seja bem-vindo, Nuno Machado, o diretor do jornal online da Blind Spot, que tem feito um trabalho extraordinário e, portanto, fazia todo sentido. Já há muito tempo não vinhas cá, já tinhas cá vindo, mas há muito tempo não vinhas cá, e, sobretudo, com essas informações associadas a cada vez uma maior demonstração de quem anda a transmitir notícias falsas são exatamente os canais da comunicação social, fazia todo sentido que tu viesses cá, até para trazeres também as informações que tu vais colocando no teu jornal e que se calhar mais pessoas deveriam conhecer. Portanto, bem-vindo, Nuno. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Muito bem. Bom, então vamos lá. A malta está a chegar. Perceberam que hoje havia de ser uma coisa diferente, porque eu próprio dei um nome, um título diferente à sessão de hoje, que havia de ser uma conversa. Eu chamo-lhe sempre conversa qualquer coisa. Conversa chalada sou eu, sou o mais doido no meio disto tudo, não é? Depois temos a conversa política, normalmente com o Dr. Castro, que era o que seria normalmente às terças-feiras. Ele tem faltado ultimamente, tem tido muito trabalho. E depois temos a conversa clínica, que é às quartas-feiras. Portanto, hoje vai ser a conversa jornalística, que é o que faz todo sentido, não é? Com o diretor do jornal só pode ser uma conversa jornalística. Muito bem. Então vamos lá falar, se calhar começamos exatamente por aquilo que mais me puxou, que foi a questão das notícias falsas, da comunicação social, sobretudo de um canal novo que é o Now. Eu não sei de onde é que o Now vem, quem é que está a subsidiar o canal, de onde é que lhe veio o budget, mas é um canal novo e dá-me a ideia que não é um canal online, não é? Não é um canal, não, também Não, é é da um televisão. canal institucional, não É é? da televisão e do maior ou do segundo maior grupo, não sei qual deles é que é, da Cofina. Eu suponho que seja um dos dois primeiros, dos dois maiores, se não é o maior, não sei. Que é o grupo do Correio da Manhã, e eles fizeram este departamento mais para a parte informativa ou desinformativa, como quisermos Ora, muito bem. chamar, principalmente Já me neste estás a tipo dar de informações que eu programas. não tinha. Muito bem, tinha reparado inclusivamente, já tinha visto lá políticos a irem ao canal Now, e eu pensei, pá, se calhar será um canal mais fidedigno, mas não tive tempo nem vontade de estar a espreitar, mas pelos vistos é mais do mesmo. Conta-nos lá. Pronto, não sei se o tema se o convite e este tema teve a ver com o Dia das Mentiras, mas por acaso calha um pouco nesse sentido. Eu também tive esperança quando ouvi do canal Now, e no início até me pareceu que poderia ser um canal que fizesse as coisas de maneira diferente. E pronto, não quero estar a generalizar, provavelmente até há alguns programas que serão melhores, mas tem alguns programas, não só este, mas também outros, em que de facto o rigor está completamente ausente. É mesmo uma forma de funcionar que é extremamente perigosa. E portanto, basicamente, nós contando um bocadinho mais a história, porque nós publicamos várias coisas sobre partes científicas, sobre partes factuais que sejam importantes para as pessoas, e também abordamos um bocadinho esta questão, foi um dos motivos pelo qual fundámos o The Blind Spot, que tem a ver, de facto, com o estado da nossa comunicação social e da forma em que ela molda a maneira das pessoas pensar e a percepção do mundo, e que sobre alguns temas estamos a um nível de distorção total. Muita gente já se começa a perceber, em Portugal menos do que noutros países, mas, portanto, este tipo de fenómenos à volta da comunicação social e a forma como a informação é passada, principalmente que eles advogam censura e dizem que a desinformação vem das redes sociais, quando eles, ainda em países como Portugal, são a principal fonte de informação e, de facto, deixa muito a desejar. Nós, inclusive, tivemos um processo, tentámos intentar um processo de crime, mas esse crime não está tipificado na nossa lei e, portanto, tivemos de parar. E então começámos a fazer este tipo de queixas à ERC, a ver se os reguladores funcionaram, e até agora, pronto, com todas as críticas que possa haver, no nosso caso, até agora os primeiros casos têm corrido bem, e portanto, em relação agora a este caso específico, Eu vou é um apresentar programa aqui, que fala vou fazer sobre... aqui a partilha, Diz. vou fazer aqui a partilha deste caso Ok, específico. Acho que já se está a ok. conseguir ver. Portanto, depois da Este está condenação da aqui. ERC Fake News, Este aqui canal já é a Now. segunda, este já é o segundo artigo, portanto, nós publicámos o artigo. Basicamente, o que é que nós reparámos, e com a ajuda também de muitos telespectadores que repararam naquela sistemática de desinformação e nos foram apontando alguns casos,
e houve um caso nítido, né, porque aquilo fala muito sobre a guerra, portanto, é uma pessoa com um discurso muito inflamado, e o primeiro caso até que nos ocorreu foi da suposta posição mesmo desta administração Trump perante a Rússia, e portanto o primeiro caso até foi do responsável pelo programa, que é um jornalista, mas diz que está lá na condição de comentador, de que os Estados Unidos iriam bombardear a Rússia, e para isso usavam um vídeo de uma juíza na Fox News a dizer bombardeiem, vamos bombardeá-los repetidamente, sempre a mesma imagem, etc, etc. Pronto, aquilo era uma imagem de há 10 anos atrás e sobre o ISIS, portanto, não tinha nada a ver com aquilo, mas ele utilizava aquilo para fundamentar. Logo na mesma semana, tivemos um pouco mais atentos, mesmo caso também salvo erro na Síria, de um helicóptero que tinha caído, e ele associou logo aos os helicópteros russos estarem a cair, e aquilo Mas isto também era também de no há 4 Now? anos atrás, portanto não tinha nada a ver com a situação. Isto também no Now? Isto tudo no Now? Tudo no mal, tudo no não. Isto foi o início do processo. Porque nós já reparámos que aquele modelo de programa em que ele está constantemente a passar mensagens e a pôr algumas imagens que não sabe de onde é que vêm, muitas vezes nem tem as legendas, não tem nada. Pronto, aquilo é uma coisa. Nós entramos em contacto. É importante ressalvar isto. Há muita coisa que se vê que é falsa, etc. Nós temos de selecionar muito, e isto não é o principal da nossa atividade, não é? Dava para fazer isto, só isto. Mas nós o que é que fazemos? Nós entramos em contacto com os órgãos de comunicação social, ou com os autores, os comentadores, neste caso, e dizemos: olha, temos aqui as evidências que isso que vocês estão a transmitir à população é errado, é É falso. mentira. Portanto, vocês têm as regras deontológicas, têm a lei de imprensa, vocês são obrigados a corrigir. Não neste regime, mas no regime de dar-lhes informação e dar-lhes essa possibilidade. Pronto, neste caso, nós falámos mesmo com a nossa jornalista, a Maria. Eu não sou jornalista, sou o diretor, mas não sou jornalista. A Maria falou diretamente com a pessoa em causa, e pronto, e as respostas, nós publicámos também um artigo sobre isso, porque de facto foi insólito. Basicamente ele diz: não tenho tempo para Pôr a checar as verdade, repor notícias, a e verdade. portanto aquilo que me mandam das redes eu ponho lá, pronto, é normal que às vezes possa, portanto, não houve qualquer retificação. Se houve retificação, já depois nós fizemos o processo com estes dois casos, e a ERC realmente deu-nos razão. Pronto, as justificações deles foram hilariantes, como uma das justificações era que o problema é das redes sociais. Portanto, eles copiam coisas que apanharam numa rede social qualquer, transmitida, põem em direto, ficam um mês e tal sem corrigir a notícia, depois de nós os termos informados. A pessoa que faz aquilo diz que não tem tempo para confirmar as informações que passa à população, ainda por cima coisas que têm a ver com a guerra, que levantam ódios nas pessoas, etc, Claro, etc. claro. E, portanto, basicamente, o primeiro caso foi esse. Depois, entretanto, já houve mais casos, já nos vieram relatar algumas pessoas, e nós realmente fomos comprovar, e pronto, nós já mandámos para a ERC outro caso, porque isto continua, isto basicamente é a mesma maneira de proceder. Portanto, é difícil que não continuem a passar este tipo de informações falsas para a população, e já mandámos outros para a ERC. Vamos lá ver se desta vez o que é que acontece, porque da primeira vez já houve uma reprimenda forte, e espero que isto tenha algumas consequências, porque isto de facto não pode continuar. Isto não é nada que não se passe nos outros canais, obviamente. Nós temos Não. vários processos também relativamente a outro, também já ganhámos um processo relativamente à SIC Notícias. Temos vários, temos uns bem mais graves que dizem respeito à saúde, dizerem que estudos dizem uma coisa, estudos nem existem. Temos casos muito graves. Eu se calhar não vou adiantar muito, apesar de termos muita coisa publicada sobre isso, podem consultar, mas esperemos que o regulador também intervenha nesses casos, porque aqui eu penso que muita gente, principalmente Desculpa lá, quem é Nuno, especialista ou quem tu no estuda espera alguns. lá, espera lá. Tu Uhum. no teu Diz isto. jornal tens alguma categoria notícias falsas ou algo do género? Não, por acaso até agora ainda não tenho. Se Não calhar tenho, era isto é capaz de ser mais uma boa ideia criares uma na área da categoria, a malta atualidade. clicava na categoria, via tudo o que era notícias falsas, porque isto é importante. Isto para mim é das coisas mais importantes que vocês estão a fazer, que é identificar que a acusação que nos está a ser feita, nós que somos vloggers, somos pessoas independentes, dizemos aquilo, enfim, que nos vai na alma, apresentamos as coisas que consideramos que é fidedigno e credível, fazemos as nossas investigações com as nossas limitações, mas depois somos acusados de estarmos a transmitir
misinformation, como quando nós fizemos, por exemplo, durante a pandemia ou pandemia, em que dizíamos tomem atenção às injeções, porque na verdade já se descobriu isto e mais aquilo. Não, é tudo misinformation. Tomem atenção à forma como vocês se estão a tratar, porque entretanto há outros medicamentos que, não, isso é para cavalos. Quer dizer, é tudo uma cambada de aldrabões da comunicação social, tentando pôr em causa aquilo que é importante que os cidadãos conheçam e que nós, nas nossas limitações, conseguimos ir trazendo aos cidadãos. E de um momento para o outro começa-se a entender que a verdade, quem é o maior difusor de misinformation ou de informações falsas, de mentiras, são exatamente a comunicação social. E isto tem que, cada vez mais, ser claro para os cidadãos. Porquê? Porque ainda temos muitos cidadãos que onde vão buscar a informação é na televisão, nas rádios, nos jornais, e estão convencidíssimos que aquilo que é dito ali é de palavra de honra. Até porque depois não tem televisões, rádios e jornais a contestar aquilo que eles próprios dizem. Portanto, é um conluio, é quase uma máfia, não é? Ao passo que nós pequeninos depois somos atacados porque eles conseguem fazê-lo, mais uma vez, influenciando de forma menos própria, eu diria mesmo fraudulenta, as pessoas que estão a ser enganadas com as notícias deles, pondo-nos em causa a nós que temos trazido informação que, na verdade, na sua grande maioria, é fidedigna. E, portanto, isto é muito importante, pá. Sim, deixa-me só, eu registrei aqui a tua ideia porque também é boa, porque nós temos várias categorias, temos de ver como é que pomos isso numa coisa simples, mas é uma muito boa ideia. E de facto, pronto, o que nós registámos logo desde o início foi que há esta tentativa, há coisas um pouco mais complexas, mas resumindo, há esta tentativa de que todo o espaço, todos os órgãos de comunicação social que nós temos, que se calhar não precisávamos nem de se calhar 10%, basicamente reproduzem o mesmo tipo de informação, eles querem ocupar, há essa ideia de ocupar todo o espaço e toda a informação que seja contraditório e que possa pôr em causa certas narrativas que são criadas centralmente, ou que haja algum tipo de coordenação, ou seja jornalismo de agenda, de agência, ou haja outras agendas e haja outras formas de conseguir impor certos interesses. Um, Tudo aquilo que vá meter areia na engrenagem tem de ser combatido. E por Claro. isso esta luta contra a desinformação é mais uma luta contra visões alternativas, mesmo os fact-checkers, tu reparaste durante a pandemia e agora está um bocadinho mais calmas durante muito tempo, aquele tipo de fact-check não era fact-check nenhum, eram opiniões e era uma manipulação total dos dados, etc. E só faziam fact-check de algumas coisas e de outras não. Hoje em dia também nós já investigámos bastante isso, essa parte já ultrapassou a parte dos fact-checks, eu já chamo narrative checkers, que há muitas formas de desmonetizar e de censurar, não baseada em ser verdade ou falso, mas baseado em criarem, e alguns deles dizem isso explicitamente, narrativas alternativas. Portanto, tudo aquilo que não sejam as narrativas do establishment, da Comissão Europeia, na altura do governo Biden, vamos ver o que é se este é melhor ou se vai criar também esse tipo de mecanismos, é contrariado. Portanto, basicamente é uma forma de silenciar todos aqueles que possam ter visões ou dados contraditórios. Isso foi assumido quando havia algum caso em tribunal, etc. E o próprio Facebook, alguns fact-checkers assumiram que aquilo, muito das coisas que eles faziam tinha a ver com a opinião, porque na opinião deles isso era bom para a sociedade, digamos assim. Exatamente. E portanto, eu penso que o espaço aberto, obviamente que há alguns riscos, obviamente que há muita coisa que também vem das redes sociais e vem das pessoas que também não é correto, mas isso faz parte, sempre houve. As pessoas não são perfeitas. A comunicação social, se tivesse uma atuação positiva, com certeza que também diria algumas coisas que não estavam corretas. A diferença, e eu penso que estes casos da ERC, o que vem demonstrar é a má fé das pessoas, porque uma Exatamente. coisa é uma pessoa enganar-se, se disserem a ti, ó Alfredo, tu cometeste aqui, disseste uma coisa que afinal não é correta, tu com certeza vais corrigir essa informação, Claro, porque estás de boa claro. fé. Agora, estes casos da ERC, o que estão a revelar é que mesmo nós, sendo um órgão de comunicação social, tendo a dar toda a informação, para que eles possam corrigir as informações, eles recusam-se, para já, a maior parte deles não responde, e depois recusam-se a corrigir a informação e informar as pessoas que eles disseram que não estava correto. E há casos muito graves disso. Portanto, eu penso que esse é que é a grande diferença.
Isso tem que ser evidenciado, porque aqueles que ainda se permitem, deixar-se enganar por estes meios de comunicação, têm de uma vez por todas de perceber que aquilo que estão a fazer com eles é enganá-los. Exatamente. E quando eles perceberem isto, começam a perceber que se calhar a missão a que nós nos acometemos, tanto tu na tua função de um jornal online como eu e outros como eu, que fazem a partilha de informações, e eu tento sempre ser o mais cuidadoso possível. Aliás, eu sou sempre o mais cuidadoso possível. E inclusivamente apanho muita informação que é falsa, que me partilham só porque partilham. Portanto, a malta nem vê o que é que está a partilhar, partilham com eles uma qualquer parangona verdadeiramente escandalizante e enviam para toda a gente porque nem veem, nem vão ver. Eu estou farto de dizer às pessoas: não façam isso, investiguem na internet, vejam se essa notícia é verdadeira, basta porem os textos que ali estão que ou aparecem ou não aparecem, e depois, se não aparecerem, comecem a fazer investigações com os fact-checkers, porque mesmo eles serem tendenciosos, há determinadas coisas que são depois evidentes. E quando Uhum. começamos a fazer o cruzamento destas investigações, percebemos: não, isto é falso, não, isto é verdadeiro. Portanto, é preciso ter muito cuidado Tens toda a razão. e digo-te mais, eu já o disse mais que uma vez, eu não tenho dúvidas nenhumas que a maior parte das notícias que são falsas e que são assim transmitidas entre a malta que anda aí a falar das coisas e a sentir e a partilhar, são feitos por indivíduos que sabem que estão a fazer mal. Exatamente com o objetivo de nos descredibilizar e dizer: estão a ver, estes gajos até isto partilharam, pá, esta gente não vale nada, isto é uma camada de aldrabões que aqui andam. Eles criam as notícias É para nos verdade que é usado. disponibilizar, para nós sermos nós a partilhá-las. E eu já É percebi. verdade que isso é bastante usado, pegar-se num caso extremo e dizer: "Olha, estão a ver, estas pessoas são as mesmas que defendem aquilo", quando essas pessoas nunca falaram sobre essa situação. Eu penso que isso pode acontecer perfeitamente e acho que também há uma coisa que está a acontecer e por isso dá-nos bastante trabalho a confirmar as informações, e às vezes dá logo para ver e nós entretanto já sabemos quais são as fontes que não são minimamente credíveis e que usam sempre essa forma, esse cisco, para as pessoas irem ver e partilharem, mas também já conhecemos quais são aquelas que são mais seguras. Portanto, eu penso que o que acontece também é que há muita gente a aproveitar-se, que as pessoas estão desconfiadas do que ouvem, estão desconfiadas da comunicação social, estão desconfiadas dos governos. Na minha opinião, em muitas coisas têm razão, e há pessoas que se aproveitam disso, aproveitam-se dessa desconfiança e lançam esses títulos, lançam essas coisas que não têm as fontes, e fazem o mesmo que a comunicação social. Se tu reparares os artigos da comunicação social, eles raramente põem as fontes, eles não Exatamente. põem as fontes, às vezes nós é que temos de andar a ver. Eles estão a falar o que os peritos dizem ou o que o estudo diz, mas qual é o estudo? Não põe estudo, depois vai-se ver o estudo e não é bem assim. Ou o estudo não existe, ou outra coisa do género. E portanto, eles também, esse é logo uma dica que também podes usar para a tua audiência, que é vejam se têm a fonte, porque tudo que não tenha fonte é logo desconfiar. Porque quando alguém está a fazer as coisas abertamente, ela põe a fonte e as pessoas podem confirmar, inclusive qualquer pessoa pode se enganar e está a dizer: olha, esta informação é baseada nesta fonte e esta fonte não diz exatamente aquilo. Portanto, quando não tem fonte, é logo uma forma de se ver isso. Muito bem, sim senhor. Bom, já passámos então agora, fizemos aqui uma lambuzadela sobre uma área que é extremamente importante, que é das notícias falsas transmitidas pela própria comunicação social. Vamos passar a outros. Tens aí mais umas coisas para falar connosco. Diz lá. Surgir aqui alguns temas, um deles é o que se está a passar atualmente, sobre aqui a O que é que está a mudança, acontecer com a Le Pen? Eu não sei o que é que está a acontecer com a Le Pen. com o Le Pen, pronto, podemos ir para esse tema. A questão da Le Pen não é tanto o ato isolado, é mais o parecer que há um padrão a nível mundial, a nível de alguns países europeus, um padrão de, eh, em vez de ser a democracia a funcionar e das pessoas irem a eleições, preventivamente certos candidatos, principalmente quando estão bem colocados nas sondagens, arranjar-se alguma questão legal para que elas não se possam candidatar. Obviamente, todos nós temos de responder Está lei? perante a legalidade, mas eu penso que para qualquer observador neutro, e há muitas pessoas que são completamente. Não têm, porque isto não é uma questão da pessoa ser por um candidato ou outro, porque uma vez estão a fazer com um candidato que nós não gostamos, mas qualquer dia vão fazer com os candidatos que nós gostamos, não é? Exatamente. E, portanto, há um padrão claramente que não é seguido. Não são de todas as áreas políticas as mesmas questões
que se levantam para uns são muito mais graves com outros e com os outros não aconteceu nada. E este caso da Le Pen também é um caso, a mim pessoalmente, levanta-me bastantes questões, principalmente da maneira como foi feita, que é depois da Roménia, também há pouco tempo, aqui Sim, na isso eu Europa, sei, o e me Ceausescu, levanta, e já se percebeu que aquilo também é é um uma caso. autêntica fraude. Eu inclusivamente fiz recentemente a legendagem de um vídeo de um analista político, tenho ideia que francês ou suíço, já não me lembro, acho que era suíço, em que ele apresenta inclusivamente 4 estudos, 4 documentos que foram criados por entidades independentes que analisaram, avaliaram a situação que foi a que teria levado a que a eleição tivesse sido anulada e demonstrou-se que não tinha havido nenhuma influência russa para ele, mas muito pelo contrário, tinha havido, era do partido contra ele, que era contrário, tinha havido influência para tentarem descredibilizar o homem. Portanto, só aquilo deveria imediatamente terminar com o processo e dar a vitória ao homem, mas fizeram exatamente o contrário. Impediram que o homem agora se E foi assumido que candidatasse. foi baseado em suspeitas, ou seja, não há nada provado. Claro que depois há sempre aquelas agências que arranjam algum tipo de investigação, mas pouco clara e com resultados também pouco transparentes, mas formalmente é muito baseado em suspeitas. Portanto, baseado em suspeitas, todo aquele princípio que nós ouvimos muitas vezes, os políticos estão inocentes até, os políticos ou os acusados até transitarem julgado, etc. E que cá já vi inúmeras vezes, porque este tipo de, por exemplo, o que aconteceu em França é algo que também já foi muito discutido e já vi muitos comentadores a justificar e até políticos este uso de verbas, eventualmente para fins que não eram aqueles a que estariam inicialmente destinados, como algo que é relativamente justificável. E agora, neste caso, foi tudo muito rápido, foram decisões de juízes, houve uma delas que foi a 3 dias da decisão para que pudesse tomar efeito. Portanto, há aqui várias coisas que são graves e pronto, é preciso aprofundar, obviamente, e se fosse só um caso isolado, acho que não haveria grande questão. A questão é que, de facto, parece haver um padrão e com os líderes que nós temos, com o discurso que nós temos, nomeadamente da von der Leyen, tudo aquilo que ela faz, ainda por cima uma pessoa envolvida em imensos escândalos, já desde a altura que era Ministra da Defesa na Alemanha, e que é a mesma pessoa que tem sempre o discurso da luta contra a desinformação, etc., e que ela própria tem inúmeros casos de desinformação, nomeadamente quanto à guerra. Portanto, isto levanta de facto suspeitas e eu acho que é uma área perigosa, não é? Será que na Europa ainda temos democracia ou só temos democracia se alguns interesses estiverem salvaguardados e esses interesses são salvaguardados só por alguns partidos e quem puser em causa nem sequer vai a jogo, por Isso é assim cada dizer. vez mais claro, não é? Cada vez mais claro que tudo o que vá contra a construção desta, ou o desenvolvimento desta Europa cada vez mais antidemocrática, eu diria mesmo ditatorial, porque inclusivamente estão neste momento, eu não sei se já estão em vigor ou se estão naquela fase em que já foram promulgados, mas têm depois uma fase de implementação, hum, situações ou leis que vão pôr em causa os Nunos Machados e os Alfredos Rodrigues de poderem emitir as suas opiniões ou de apresentar, seja que informações forem, que vão contra a narrativa oficial. Portanto, isto vai ser uma luta muito difícil para todos nós e provavelmente alguns de nós vão ter que claudicar até por uma questão de sobrevivência. Mas isso vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver, porque de certeza que tudo aquilo que está a acontecer vai alertando, acordando os cidadãos mais tarde ou mais cedo vão dizer basta, não, isto não pode continuar, isto tem mesmo que acabar, esta gente tem que ir para a prisão, tem que sair não podem haver entidades como há neste momento, que não são sequer mandatadas pelos cidadãos da Europa, que estão a tomar decisões gravíssimas que põem em causa a nossa própria sobrevivência, como é, por exemplo, a intenção, por exemplo, de se manter a guerra na Ucrânia, não é? Que outros temas nos Não é? trazes? Olha, se quiseres pegamos agora um bocadinho também sobre essa questão, também temos abordado aqui de alguns pontos de vista essa questão. Uma delas tem sido de facto, nós tivemos a analisar um pouco a valorização das empresas de armamento, que é uma coisa logo que dá uma indicação, tal como as empresas farmacêuticas na altura da Covid, e de facto, desde o início do ano, dispararam totalmente as cotações das grandes empresas europeias de uma forma mesmo abrupta. Ou seja, isto tudo estava a subir, não é? Desde que houve a guerra, quando há guerra, vão subindo, quer as europeias, quer as americanas,
e desde que a von der Leyen começou também a disponibilizar fundos europeus, inclusive quer recorrer a alguns, segundo consta, quer recorrer a alguns fundos que estariam mais para os pensionistas, ela veio mesmo argumentar que aquele dinheiro faria mais sentido ser investido em armamento. Armamento, armamento. E, portanto, houve um disparar das principais empresas europeias, que é um sinal, de facto, estão à espera de receber bastantes encomendas e de crescer muito, não tanto das americanas, que estão mais ou menos estáveis, também já cresceram bastante. Associado a isso, nós também fizemos uma investigação, o político pegou já numa pequena parte e depois nós também tentámos desenvolver um pouco, que é também o lobby, que é uma área que nós também investigamos bastante Político, sobre estás a vários falar do temas. jornal. O político, o jornal. O jornal político, sim, sim. Eles Ok. falaram sobre isso e depois nós fomos aprofundar um pouco, e de facto, tal como aconteceu com a Covid, tal como acontece muito com as alterações climáticas, o lobby na Comissão Europeia é gigantesco. O lobby cá em Portugal não está regulamentado, portanto nós não podemos consultar em lado nenhum, apesar que obviamente existe e existe imenso. Mesmo estas empresas, elas fazem muito mais lobby sobre os países do que sobre a Comissão, mas neste momento estão a começar a ter uma pressão enorme sobre a Comissão Europeia. Portanto, todas aquelas grandes empresas, mesmo as americanas que não tinham cá presenças assíduas, não tinham pessoas a trabalhar a tempo inteiro, algumas delas passaram a ter pessoas a tempo inteiro, têm orçamentos de centenas de milhares de euros, e portanto todas as grandes empresas europeias neste momento estão a exercer um lobby gigantesco sobre a Comissão, sobre os eurodeputados, etc. Portanto, muito daquilo que nós vemos, o que nós vemos, que são as decisões, que são aquilo que, independentemente da opinião das pessoas, quando todos os políticos começam todos basicamente a defender a mesma coisa, uma parte tem a ver com isto, que é com o lobby, com a pressão a que eles são sujeitos, quer a nível nacional, quer comprovadamente na Comissão Europeia. Ó Nuno, enlighta-se, nós ignorantes nesta área do lobbying, como é que funciona o lobbying? O lobby é uma atividade quando é regulamentada, faz parte, não é? Portanto, é uma coisa, é melhor haver, na minha opinião, não é miraculosa, obviamente que há muitas coisas que se podem fazer à parte e pode ser mal feito, mas pelo menos está regulamentado, ou seja, há alguns princípios que eles têm de reger, algumas normas que eles têm de éticas e deontológicas que têm de seguir, portanto é positivo. E basicamente são as grandes, quem tem essa possibilidade, quem tem dinheiro, normalmente são as grandes empresas, conseguem ter pessoas destinadas, tu sabes, por exemplo, as farmacêuticas gastam imenso dinheiro em marketing, em lobbying, o quê? Porque aquilo compensa, não é só Mas o que é o desenvolver o produto, lobbying? mas Como é depois que ter funciona o pessoas, lobbying? Como é que funciona o lobbying? basicamente, eles marcam, são marcadas reuniões, isso Uhum. está registado na Comissão Europeia, e depois eles têm conversas com, os- com pessoas da comissão. Nós tivemos vários portugueses que também tiveram muitos contactos com uma dessas empresas mais conhecidas e tentam influenciar de acordo com os seus próprios interesses. Sei lá, uma farmacêutica vai lá dizer: olha, este medicamento é uma maravilha, vocês têm de investir e comprar 50 doses por pessoa para este medicamento. Do armamento, a dizer, isto é uma coisa gravíssima, mas se vocês investirem na nossa empresa, isto vai ser ótimo para a economia, porque vamos criar Tu emprego. estás-me a dizer, Nuno, tu estás-me a dizer que eles conseguem influenciar indivíduos que têm responsabilidades políticas somente com conversa, é só isso? O lobbying é isso? Há muitas outras formas que nós também temos acompanhado, uma delas são as chamadas portas giratórias, que é muitas destas pessoas que depois tomam as decisões favoráveis a essas empresas, depois a seguir vão ganhar 10, 20, 30 vezes mais para essas empresas ou para subsidiários dessas empresas. Tivemos vários casos desse género, ou seja, aí já é uma questão de processo de intenções, já não posso aprofundar, mas há casos que são nítidos, não é só a questão do lobby, é a mesma questão também Então, das basicamente é um portas suborno. giratórias, e a verdade. Então, isso basicamente é um suborno, não é um lobby. Lobby, eu acredito, vamos lá ver, eu aceito que as empresas que têm, enfim, poder económico numa sociedade possam querer falar com os decisores políticos e explicar-lhes por que razão é que os decisores políticos devem tomar atenção às suas ansiedades porque terão interesse para a sociedade. Agora, um indivíduo que tem essa responsabilidade política, toma decisões vantajosas para a empresa e depois vai parar à empresa, isso já não é lobbying, isso é suborno. Isso está previsto na lei do lobbying ou não? Tem acontecido isso em várias situações, isso fala-se muito, por exemplo, em relação aos reguladores,
praticamente todos passam para a indústria, há estudos sobre isso, sei lá, em 12, 11 passam para a indústria nos passados 5 ou 10 anos, e portanto não há se calhar uma exigência suficiente a esse nível, mas depois passa-se em várias outras questões. Esse aí nós podemos pegar, não é? Pelo menos eticamente é algo que é reprovável, mas quase todos os políticos têm intervenções importantes nessas decisões. Se nós repararmos, todas aquelas decisões mais polémicas a nível mundial, se formos ver onde é que essas pessoas estão, os Tony Blairs, os Durão Barrosos, vamos ver que depois, de alguma forma, estão muito. Pode-se dizer que é uma recompensa, pode-se dizer, não, eles são muito competentes nas duas, só que são coisas mais subjetivas, não se consegue apontar. Agora, que há um alinhamento, basta ver as pessoas que vão ao Fórum Económico Mundial, ou que são preparadas pelo Fórum Económico Mundial, ou que antes de serem primeiros-ministros vão às reuniões de Bilderberg, etc. Vê-se o alinhamento total com certas agendas, que é absoluto. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos há uns tempos, estivemos a estudar forma em que as grandes fundações, que normalmente são um dos braços armados das grandes corporações e de alguns tipos de interesses, como é que elas exerciam o lobby e influência na Comissão Europeia. E uma das pessoas, foi a pessoa, salvo erro, da Comissão que reuniu mais vezes com a Fundação Bill and Melinda Gates, foi com a Comissão e com aquelas, eles também têm outras fundações ligadas às energias renováveis, etc. O Breakthrough, que também pertence ao Bill Gates, e o nosso comissário, na altura, o Moedas, Carlos Moedas, não é? Carlos Moedas. Foi a pessoa que teve mais reuniões com eles. O que é que aconteceu? Ele vem para a Câmara de Lisboa, nós temos aquelas Coincidentemente, inundações. deve ser, coincidentemente, depois o que é que aconteceu, não é? Depois tivemos aquelas inundações que supostamente na altura até se dizia que ia chover menos com as alterações climáticas, não havia, e deixava de haver inundações até por causa disso. Há as inundações, que também têm a ver com a maneira como os solos não Tratados, são não é? mais permeáveis e, portanto, tem a ver com coisas também de intervenção humanas, essas sim. E a primeira coisa que ele falava é isto são as alterações climáticas, temos de mudar muitas coisas, temos de investir naquilo. Só falava das alterações climáticas, ou seja, agora, isto é que foi influenciado e acredita naquilo, há outro tipo de coisas por trás. Eu também não quero estar aqui a mover processos de intenção e até acredito que muitas pessoas sejam mesmo muito influenciáveis. Portanto, se calhar também pode dar jeito depois irem para um cargo em que vão ver a sua remuneração muito aumentada, mas aí já é mais especulativo. Ou seja, se Mas nós eu percebo que tivéssemos acontece sistematicamente. se nós tivéssemos uma lei de lobby, não sei se isso existe, que Em Portugal impedisse não. as pessoas, fosse onde fosse, as pessoas que são contactadas por empresas enquanto estão em cargos de decisão política, ser imediatamente proibido essa pessoa ir trabalhar ou obter algum rendimento dessas empresas, inclusivamente ser também proibido receberem prendas na forma de viagens, sei lá, de coisas que tenham a ver com o seu benefício pessoal, eu desconfio que o lobby acabava. O que é que tu achas? Eu acho que não, sinceramente, e acho que há muitas maneiras. Hoje em dia, um dos problemas que nós temos em termos de economia não é tanto haver o lobby, haver influência, haver estes movimentos, é mais a hegemonia. Ou seja, quando se começa a concentrar os mesmos interesses nos mesmos, e estamos a falar de setores completamente diferentes, até deviam concorrer, estão todos concentrados no mesmo, criamos aqui um grande problema, porque quem tem interesses na energia, quem tem interesses na medicina, e tem interesses na alimentação, e tem interesse nos medicamentos contra a obesidade, e portanto, isto está tudo concentrado em poucas empresas. Portanto, é muito fácil saírem dali, porque eles podem estar mais a favorecer uma dada agenda, mas vão para outra empresa que tem outra agenda, mas que está ali, pertence aos mesmos, por assim Sim, mas dizer. Portanto, isso uma está das coisas previsto. importantes é haver interesses diferentes. Mas isso está previsto. Depois, Isso está previsto. Ou seja, um indivíduo que é contactado por um qualquer indivíduo de um grupo, não é? Onde que está tudo interligado, imediatamente estaria proibido de depois obter um emprego qualquer e seria fácil de se fazer, não é? Agora, eu acho que era importante, mas acho que também não ia. Há muitos mecanismos. É uma coisa. Eu acho que é importante, até para nós conseguirmos investigar. Nós isto não conseguimos saber quem é que tem as reuniões com que lobistas ou que deputados nossos neste momento é que são lobistas e de que interesses, porque também existe. Não é? mas Nós isso não devia conseguimos estar saber. tudo Portanto, registado, é bom. devia ser legislado. E se eles Pronto. fossem E apanhados está para a ser ter há reuniões décadas, não é? Isto sem já se fala há muito identificar, tempo. se eles Só que há tivessem sempre qualquer reuniões coisinha.
Pois, isso é que Sabes necessitava de que ser esta feito. discussão já está a acontecer há imenso tempo, só que há sempre, quando vão para legislar, não, não, afinal não dá, há aqui um problema qualquer. Portanto, isto já está a ser empurrado para a frente. Há muitos países europeus que têm legislação quanto a isso. Agora, não, eu pessoalmente não acho que fosse resolver totalmente, acho que era um passo. Eu acho que a justiça teria de funcionar melhor, teria de haver mais recursos para a fiscalização destes mecanismos. Pronto, e depois há outras coisas que são mais subjetivas, eu próprio não tenho certezas absolutas, mas eu estou convencido que uma coisa que também poderia ajudar, com aspectos negativos, não é uma solução mágica, mas era os políticos terem mesmo, ser uma espécie de serviço, podia ser até, sei lá, no máximo 10 anos, mas a pessoa não podia ficar político profissional, porque é muito tempo a contactar e a selecionarmos aqueles que se calhar são mais permeáveis, mas que dão algumas vantagens ao partido, Sim. têm mais incentivos para continuar lá, etc. E querem correr com aqueles que são, se calhar, mais honestos. Portanto, eu acho que uma das medidas seria mesmo os políticos. A pessoa quer ser política, vai prestar um serviço, mas não pode ser político profissional. Eu sei que isto também tem desvantagens, mas eu acho que, apesar de tudo, com o que nós vemos, poderia ser uma coisa que ajudava. Mas isso é só uma opinião pessoal, não é? Sim, senhor. Bom, Nuno, nós tínhamos combinado meia horinha, já estamos aqui há 36 minutos, se calhar vamos ficar por aqui. Já vimos que temos aqui temas para desenvolver os dois. Eu penso que seria interessante começares a trazer também cada vez mais as tuas mensagens e descobertas, porque sem dúvida que o trabalho que tens feito é um trabalho de louvar, são poucos os que estão a fazer o trabalho que estás a fazer, e claro que temos que ser nós depois a dar o teu apoio para tu continuares a trabalhar e a desenvolver essas atividades e para, sobretudo, abrir cada vez mais os olhos àqueles que andam a dormir. Tu, tal como o Página 1, só vos conheço os dois como excelentes jornais, eu não digo que não hajam outros, atenção, não digo que não hajam outros excelentes jornais portugueses, mas vocês apareceram depois da pandemia, da fraude, e não sei, não vou agora entrar agora por essa área, obviamente. Tu terás tido as tuas razões para iniciares esta tua atividade da criação e do desenvolvimento deste jornal, e cá continuas, tal como o Pedro Almeida Vieira também iniciou, já depois da fraudemia, a se ter avolumado e tem feito um trabalho também excepcional de divulgação a todos os níveis. E, sobretudo, vocês têm que ser muito conhecidos, têm que começar a ser mais conhecidos, e naquilo que estiver no meu poder, entre aspas, ao meu alcance, mais isso, aquilo que estiver ao meu alcance, com certeza, que te vamos ajudando também a ajudar-nos, basicamente ajudar-te a ajudar-nos. Ok? E É portanto, sempre se um calhar à prazer, obrigado segunda-feira, pelas palavras. diz, Diz, diz. diz. É um prazer, obrigado pelas palavras. Dispõe quando terei todo o prazer em voltar cá. E sim, todos os projetos é difícil, temos muitas limitações ao crescimento, não é por algum motivo que também a forma de financiamento da comunicação social é desta forma, e portanto temos desafios que o resto da comunicação social não tem, mas eu penso que, no meu caso, estamos a fazer o nosso caminho, também tentar fazer as coisas de maneira sustentável, e no caso do Pedro também, com certeza, e de outros projetos, e principalmente com a nota é os cidadãos estão cada vez mais a também ajudar, como é o teu caso, e a ajudar-nos, e portanto esta colaboração acho que é importante todos trocarmos ideias com perspectivas também diferentes, melhorarmos uns aos outros, que isso é uma coisa importante, e portanto contrariarmos esta narrativa única que eu costumo dizer, mesmo quem está minimamente a controlar esta narrativa, mesmo que eles tivessem razão e fossem pessoas de muito boa fé, alguma coisa que é controlada centralmente e que todos dizem a mesma coisa não funciona. A sociedade tem de funcionar por diferentes perspectivas, por discussão, por serem testadas diferentes formas de atuar, e portanto é isso que nós tentamos fazer, é continuar a termos uma sociedade aberta, que consigamos discutir abertamente e não que tenhamos de seguir certas narrativas fechadas, independentemente do que os factos dizem, e portanto só assim é que podemos progredir e principalmente manter a nossa liberdade, que é o risco que nós corremos neste momento, é que Perdê-la. este oásis de liberdade possa ser, não seja um oásis e se continue a perdurar durante muito tempo, e eu penso que isso está de certa maneira em risco. Sem dúvida alguma. Bom, companheiros, espero que isto aqui não é o Página 1, atenção, Fátima. O Nuno Machado é diretor do The Blind Spot, é outra página, é outro jornal online
mas não é o Página 1, são felizmente que não é o Página 1, porque assim temos duas fontes de informação fidedignas e cuidadosas, até porque, sobretudo estando a funcionar contra o sistema, têm que ter muito cuidado com terem a certeza daquilo que estão a publicar, porque senão são imediatamente atacados e postos em causa e até deitados abaixo, eventualmente pela própria ERC, e até agora eles têm-se mantido exatamente por causa do seu profissionalismo. Portanto, ainda bem que existe mais do que um jornal online, porque com certeza que vocês depois também vão tendo abordagens diferentes para as mesmas notícias, ou até, inclusivamente, fazendo notícias diferentes. Portanto, parabéns a todos vocês. A vocês que estiveram aqui a ver, façam a partilha para mais pessoas conhecerem o trabalho do The Blind Spot. Já agora eu enviei-vos o site hoje por e-mail para aqueles que estão associados ou registados aqui no Quero Imigrar, mas deixo-vos aqui o link para vocês poderem, quando quiserem, aceder a este jornal online e começarem a ver o que é que esta equipe tem estado a fazer, que é de louvar. Forte abraço a vocês todos. Em princípio, até amanhã, com eventualmente a nossa doutora Margarida para a conversa clínica. Um forte abraço e, sobretudo, lembrem-se que emigrar não é esquecer. O Nuno ainda não está automatizado nisto. Forte abraço, até amanhã. Não, até amanhã. Um abraço.